Vamos examinar Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. A carta à igreja em Filadélfia. Entre as cartas às igrejas no Apocalipse, encontramos duas que não contêm nenhuma crítica das igrejas. A carta à igreja em Esmirna, uma congregação pobre que enfrentou perseguição, e a carta à igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas dependia de Deus. Os homens tendem a medir a força e a qualidade em termos de tamanho, poder e riqueza. Mas Jesus, ele vê as roupas de formas diferentes. Independente do sucesso em termos que o mundo se vê e mede, Jesus olha para o caráter e o coração de cada discípulo e de cada igreja. Ele sabe muito bem quem pertence a ele. O versículo 7 nos fala a igreja de Filadélfia do capítulo 3. As únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, e o capítulo 3, e o versículo 7. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mícia. Foi fundado pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo. Ele foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade Filadélfia, que significa amor fraterno. A região ela produz uvas, e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade serve como base para a divulgação do helenismo nas regiões de Lídia e Frígia. Foi localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia, ela foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Mas depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia, durante o reinado de Vespasiano. Também foi chamada de Flávia, nome da mulher dele, e a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente, a cidade de Al-Zahri fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Jesus diz a seguinte expressão: estas coisas diz o santo verdadeiro. Nesta carta, Jesus não empregou as específicas do capítulo 1 para se identificar. Ele afirma ser o santo e o verdadeiro. Essas são as características divinas. A santidade é uma das qualidades primícias de Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Ninguém é igual ao santo Deus. A palavra, o verdadeiro, é usada antigamente no Antigo Testamento e especialmente no livro de João em referência a Deus. Você pode ver isso em João 3,33, João 7,28, Apocalipse 3,7, Romanos 3,4. Todos esses textos vão enfatizar a sinceridade dele, em contraste com a falsidade dos judeus em Filadélfia. Ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esta linguagem vem de Isaías capítulo 22, versículo 20 ao 24, você pode ir lá conferir, onde a autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá é limitada a Eliaquim, que era um servo de Davi que possuía
as chaves do reinado de Davi. A chave, ela representava autoridade e poder. Então, Jesus, como descendente real de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém é capaz de fechar. Ele fecha e ninguém consegue abrir. Por isso que Jesus traz essa expressão. Quando Jesus trata dessa expressão, aquela igreja em Filadélfia entendeu o que Cristo quis dizer. E ele disse também: conheço as tuas obras, como afirma todas as cartas. Jesus, ele conhece de primeira mão as obras dos cristãos em Filadélfia. Mas ele também diz que tenho posto diante de você uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Antes de falar das obras deles, Jesus oferece encorajamento a esses discípulos, mesmo sendo servos fiéis. Eles se sentiram fracos e talvez incapazes de cumprir seus deveres ao Senhor. Jesus queria assegurá-los de sua fidelidade para com os seus servos. Portas abertas representam acesso e oportunidades. Deus abre porta quando oferece o evangelho aos homens, assim lhe dando acesso à comunhão a ele. Abra portas de trabalho para os seus servos divulgarem a palavra de Deus. Você que é empresário, em 1 Coríntios capítulo 16, 9 e 2 Coríntios 2, 12 e Colossenses 4, 13, fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos alunos em Filadélfia, mas garante que as portas ficariam abertas. Hoje, quando Deus abre portas de oportunidade para nós, devemos também aproveitá-las. Mas Cristo também diz a seguinte expressão, que tens pouca força. Fraqueza nem sempre sugere pecado. Jesus não condena esta igreja por meio de algum erro, mas diz que ela tinha pouca força. Pode ser que sejam poucos em número ou, de outra maneira, limitada em capacidade. Quando reconhecemos nossas próprias limitações, devemos confiar mais em Deus e depender de sua força. Como Eliseu, que venceu os sírios pelo poder de Deus, os fiéis em Filadélfia fizeram sua vitória pela força de Jesus. Mas Jesus também diz outra frase, dizendo: entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Apesar de suas limitações, a igreja em Filadélfia se mantinha fiel, guardava a palavra de Jesus. Você tem guardado a palavra do Senhor? Você tem guardado a palavra de Jesus em meio às tribulações, às adversidades? Ele veio ao mundo e revelou a sua palavra, que nos julgará no último dia. João capítulo 12, versículo 48 ao 50. Esta nova aliança começou em vigor após a morte de Jesus. Devemos obedecer à perfeita lei da liberdade que Jesus nos deu. Eles defenderam o nome de Jesus e não negaram. Aquela igreja defendia um nome, não negavam a palavra de Deus. Ainda que as perseguições, as lutas e as provações viessem sobre eles. Jesus falou também sobre a sinagoga de Satanás. Ele disse que havia uma sinagoga de Satanás, uma congregação de falsos judeus, também em Esmirna, no capítulo 2, versículo 9. Sabemos do livro de Atos que as primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus. A igreja em Filadélfia morreu por causa desses falsos judeus. Mas ele diz: eis que farei vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei.
Então, apesar de serem fracos, os discípulos em Filadélfia ficaram do lado do vencedor. Seriam exaltados acima dos seus inimigos. Os servos fiéis e vitoriosos podem reinar com Cristo sobre as nações, mas a glória e a inspiração pertencem ainda totalmente ao Senhor. Esta honra serviria de prova do amor de Jesus para com os seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor e Cristo os amava. Então, por isso, não negue o nome do Senhor. Ele também disse: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Ou seja, eles não desistiram. E por que você quer desistir? Ele diz: eu te guardarei da hora da prova que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Os discípulos em Filadélfia seriam guiados, guardados num período de prova que afligiria o mundo. Pode ser uma referência à perseguição que começou no reinado de Domiciano e que envolveu experiência e sofrimento e a morte de centenas e milhares de pessoas. Independentemente da natureza específica desta prova, Jesus prometeu proteção aos fiéis em Filadélfia. Mas eles ainda precisariam conservar o que tinham. Nós seremos guardados, nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor Jesus nos ares quando a grande tribulação se instalar sobre a terra. Mas em Apocalipse 3:11, Jesus disse que eles ainda precisariam conservar o que tinham. Ele disse: venho sem demora. A vinda de Jesus traria ruptura para os servos que sofriam pelo nome dele, e o castigo terrível para os perseguidores imundos. Para a maioria em Sardes, seria um dia de angústia. Para os cristãos em Filadélfia, seria um dia de colapso. Mas ele disse que conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu aos cristãos em Filadélfia, ainda querem fazer a sua parte. Ainda encontrei tentativas e corriam o risco de perder tudo que havia alcançado. Mesmo os servos mais fiéis precisam vigiar e permanecer fiéis até o fim. Você tem que conservar o que você tem. Esse primeiro amor, o amor de Cristo em seu coração, conservar a salvação, lutar por ela. Você tem que preservar a sua vida em Cristo, porque o diabo quer tomar a nossa coroa. Ele diz que ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. As colunas de Filadélfia racharam e caíram no terremoto, algumas décadas antes. Mas as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais foram destruídas. Estas são de pedras, colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes nas igrejas, como está escrito em Gálatas 2:9, mas de todos os vencedores fiéis. Os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas e sacerdote, como Pedro escreveu em sua carta em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. O versículo 12 diz: daí jamais sairá, os vencedores permanecerão no templo para sempre e gozarão comunhão eterna com Deus. Ele diz também: gravarei sobre ele. Várias políticas mostram a posição privilegiada do vencedor. Nome gravados sugere posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, texto ora já citado. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém.
da Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. Apocalipse 21, versículo 2. O vencedor faz parte da noiva, da igreja que pertence somente a Jesus. Ele somente também pode receber o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos naquele grande dia. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus viria logo para castigar e salvar. É importante ouvir a sua mensagem e estar preparado. Você está preparado para a volta do Senhor? Então chegamos à conclusão. Como identificar uma igreja boa? Seria uma igreja maior, mais ativa, mais conhecido, mais rica? Certamente Jesus julga por classificações diferentes do nosso julgamento. Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca como uma congregação fiel, dedicada e perseverante. Ao invés de tentar impressionar os homens, convém nós, eu e você, dedicarmos ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te conserve na pureza do poder do Senhor Jesus Cristo. E que você não negue o nome do Senhor. E até o próximo momento, onde nós estaremos examinando a Escritura. Deus te abençoe. Ei, eu já ia esquecendo de fazer uma pergunta final. Quem você é, Filadélfia ou Laodiceia? Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Laodiceia é a grande Babilônia que estará na grande tribulação, a falsa igreja. Então fica aqui essa reflexão, essa pergunta para você. Quem é você? Igreja de Filadélfia ou igreja de Laodiceia? Examinando a Escritura.